Boa tarde, então. Eu vou falar aqui um pouquinho de um material, né, nesse contexto do herbário, que nós estamos iniciando, na verdade, essa coleção que deve ser, então, incorporada às coletas botânicas. É a coleção de pólen, é a palinoteca. Então, eu trouxe alguma coisa para situar esse trabalho, e vocês estão vendo pelo título que é uma atividade bem específica, na verdade. É uma linha de pesquisa que tem sido utilizada, então, partindo-se dessa ferramenta. Então, a palinoteca, na verdade, é uma coleção de lâminas de microscopia permanentes contendo grãos de pólen ou esporos. No nosso caso, são os grãos de pólen. E o objetivo seria, então, gerar e subsidiar pesquisas científicas. Quais pesquisas científicas são essas? Eu coloquei aqui algumas das aplicações de uma palinoteca, em geral, né? Então, uma delas, por exemplo, apoiar uma análise filogenética e biogeográfica em estudos taxonômicos e a partir da taxonomia se chegar, por exemplo, à filogenia e biogeografia das plantas. Estudos arqueológicos, né? Esses estudos, por exemplo, são possibilitados graças à preservação do material polínico, principalmente a parte externa, a exina dos grãos de pólen, né, que tem uma resistência muito grande e que possibilitam diferentes aplicações, vamos dizer. Então, a identificação de um material polínico pode ser de interesse arqueológico, né? Existe um interesse também médico com relação à alergologia. Então, ter uma coleção de pólen também pode ter um interesse na saúde, né? A identificação de fontes que produzem essa alergia, por exemplo. A melissopalinologia é uma das possibilidades de uso, então, dessa ferramenta. E é isso que eu vou falar mais, que está dentro da minha área. Mas tem outras ainda. O uso, por exemplo, na paleontologia ou na palinologia forense. Então, em todas essas possibilidades, uma palinoteca é útil, é importante, né? Essa coleção dos grãos de pólen preservados em lâminas permanentes. Bom, com relação à infraestrutura nossa aqui na UENF, ela ainda é inicial, a infraestrutura da palinoteca. Ainda não existe uma sala física, uma estrutura física específica para a palinoteca. Então, o que nós temos feito essas lâminas acondicionadas em lugar, né, ideal, com controle de umidade, temperatura, em armários apropriados, e alguns equipamentos que são utilizados para a confecção das lâminas e para análise, visualização, fotografias dessas lâminas. Essa infraestrutura, por enquanto, ela está localizada no setor de ecologia experimental. Sou eu, praticamente, que tenho interesse, né? E por isso que eu estou aqui falando para vocês e uso isso como uma ferramenta. Mas, logo em breve, a gente está com o planejamento de um prédio específico de coleções, onde a palinoteca vai estar, então, acoplada ao herbário. Então, eu trouxe algumas ideias por que é importante essa palinoteca na melissopalinologia. Então, essa melissopalinologia é uma aplicação onde a gente vai estudar os grãos de pólen relacionados com as abelhas. E por que é importante isso, né? É importante porque as abelhas são essencialmente visitantes florais, são os principais polinizadores das angiospermas, em termos de número de plantas que dependem, né, desses polinizadores, e elas dependem essencialmente desses recursos florais. Um desses recursos é o pólen. Mesmo quando ela vai em busca de outro recurso, aqui, por exemplo, ela está buscando pólen, né? É uma flor de solanácea, aqui especificamente são flores cultivadas, então a berinjela, o feijão e o pepino, por exemplo, são espécies de plantas polinizadas por abelhas.
Mas tem espécies nativas também, uma passiflorácea aqui, e aqui, sinceramente, eu não sei a identificação, mas é uma espécie da restinga, e que são também visitadas por abelhas. Esses casos, o que acontece? Uma visita, seja para coletar pólen, seja para coletar néctar, é o caso que a gente está vendo aqui, a abelha acaba se sujando com o pólen. Então, esse pólen no corpo da abelha é um registro importante para a gente dessa interação planta-polinizador. Então, em um ciclo de vida da abelha, a gente tem dois pontos principais de fontes desse pólen. Um deles é quando a abelha está na flor, é o que a gente está vendo aqui, ela tem estruturas que carregam esse pólen e, além do pólen que está sendo transportado, o pólen que adere a diferentes partes do corpo, né? Essa é uma fonte de pólen que a gente tem. E a outra fonte é o próprio ninho da abelha, a célula de cria, onde ela leva e alimenta as larvas da cria com esse material. Então, essas duas fontes são fontes muito importantes para quem estuda a interação planta-polinizador, justamente porque é uma maneira indireta de se saber quais plantas esses insetos estão visitando, né? Através do conteúdo de pólen no corpo e do conteúdo dentro da célula de cria. Então, o que nós podemos fazer, e o que a gente usa, então, essa ferramenta, é analisar quais as fontes desse pólen nesses dois momentos do ciclo de vida, né? Do pólen que está no corpo e do pólen que está lá dentro da célula. Através, por exemplo, da localização desse pólen, a gente pode, então, também definir, ou entender, né, melhor dizendo, se ele é um polinizador ou se ele simplesmente está tirando o recurso e não está polinizando. Então, dentro do processo, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma referência, porque não adianta eu ter um material coletado das abelhas ou dos vinhos, e aí vou fazer o que com esse pólen, né? Então, a construção de um catálogo polínico é o primeiro passo, e é isso que a gente está iniciando a fazer aqui na UENF. Então, dentro desse processo, a partir das essicatas ou a partir de material fresco, ou de material de botões, né, em início, estão quase se abrindo, nós coletamos o pólen, esse pólen é retirado, aqui no processo sendo retirado das anteras, ainda fechadas, montamos, passamos então esse material através de um processo químico, que é o processo de acetólise, que vai retirar, basicamente, a parte interna toda do pólen, ficando só a exina, que é a parte externa, que, através da ornamentação, do tamanho, da morfologia desse grão, isso é característico, então, da espécie, né? Esse material é montado em lâminas, e essas lâminas, então, que são lâminas permanentes, montadas de forma permanente, que ficam na coleção, né? Por outro lado, então, nós temos que fazer o mesmo com as amostras que nos interessam identificar qual é a fonte. Então, a partir das pernas, aqui a gente está vendo uma apis mellifera, né, comum, abelha de mel, ela transporta aqui na perna, essa outra abelha nativa também transporta bastante pólen na perna. O que a gente faz é retirar esse material, montar as lâminas com a mesma metodologia e então compará-las com o laminário de referência. Então, especificamente no estudo, na melissopalinologia, o nosso interesse grande é identificar essas fontes, né, para as abelhas e entender um pouco melhor a relação das abelhas ou de outros polinizadores com as plantas. Então, de novo, aqui são alguns tipos de ninhos que a gente usa para retirar esse material, as várias espécies de abelhas que a gente tem estudado, e até em ninhos de abelhas sociais também, aonde, ao invés de colocar em células de cria, elas colocam em potes específicos, destinados especificamente para coletar, para armazenar o pólen.
gera alguns estudos importantes, né? Por exemplo, essa daqui é uma prancha que resultou dos tipos polínicos utilizados por essas 5 espécies. Isso daqui foi o tema de uma dissertação desenvolvida e defendida no final do ano passado por um aluno, onde essas 5 espécies simpátricas, nós tínhamos então o interesse de saber se esse nicho alimentar delas se sobrepunha e de que maneira se sobrepunha. Visualizar as visitas das abelhas às flores é um processo bastante complicado. Então, utilizar essa ferramenta, né, utilizando o pólen que elas carregam, isso nos facilita bastante a vida e pode gerar, por exemplo, teias de interações que são muito importantes para se entender como que estão ocorrendo essas interações entre as abelhas e as plantas, a partir do pólen coletado por esses insetos. Então, a situação atual, a gente tem um laminário inicial, né? Esse laminário de referência, na verdade, é bem direcionado a esses trabalhos específicos que eu tenho tido maior interesse. Então, são 100 espécies, em torno, né, de 100 espécies com o laminário de referência feito, e essas lâminas das abelhas, cerca de 10 gêneros, várias espécies de cada um desses gêneros, a gente tem material retirado e montado em lâminas. Isso é o início, né? Na verdade, é uma amostragem ainda muito pequena, mas que através desse laminário de referência, isso pode vir a servir para outros tipos de trabalhos, e não só específicos com relação a polinizadores, né? Mas que podem vir a subsidiar diversas outras pesquisas a partir do momento que a gente tenha isso avançado, esse catálogo de referência, né? Então, as nossas perspectivas justamente são investir nesse catálogo a partir do laminário de referência, ampliar esse acervo e tê-lo, então, sob as condições adequadas em termos de catalogação dentro de um sistema universal, né, utilizado nas palinotecas. Então, eu queria agradecer ao Otávio e à Ana, que me forneceram algumas fotos, tá, para essa apresentação, e estou disponível aí para qualquer pergunta. Obrigada.